que te levou a escolher o jornalismo como profissão? Eu me formei na ECA, na USP. Eu comecei minha carreira como jornalista com 19 anos, fazendo estágio na Folha de São Paulo. Eu estudava na ECA e eu tinha um professor na ECA que hoje trabalha comigo no INSPER, Carlos Eduardo Lins da Silva, que era secretário de redação da Folha. E ele estava recrutando estagiários, eu fui um dos estagiários recrutados. É engraçado porque eu não tinha, nessa época, muita certeza se eu queria fazer jornalismo ou não. No meu tempo tinha regulamentação de ensino técnico, no tempo que eu fazia o ensino médio, e eu fiz junto com o ensino médio, eu fiz um curso técnico do conservatório de música. Então eu saí com diploma de lá, saí com diploma e comecei a dar aula. Então, quando eu fui fazer faculdade de jornalismo, eu dava aula de música, mas eu tinha dúvida se eu queria fazer jornalismo ou se eu queria me aprofundar em música. Eu cheguei a passar em faculdade de música, fiquei em dúvida se eu cursava junto ou não, o que eu fazia. Mas aí, realmente, quando eu comecei mesmo, quando eu fiz meu primeiro estágio, quando eu entrei numa redação pela primeira vez, eu tive certeza que era aquilo que eu queria fazer. Aí eu não parei mais. É uma profissão boa para quem tem curiosidade intelectual, para quem quer saber as coisas, porque no jornalismo você está sempre aprendendo coisas. O olhar do jornalismo é o olhar do curioso, ele não é o olhar do militante, ele não é o olhar do cara que quer mudar o mundo, embora todo jornalista ele tem algum idealismo, ele quer melhorar a sociedade, ele acha que o jornalismo melhora a sociedade. Mas eu acho que o grande motivo mesmo, o grande prazer, a grande coisa que faz as pessoas continuarem na profissão é a curiosidade. O cara ele está buscando os fatos, buscando checar os fatos, buscando saber o que realmente aconteceu, buscando saber a verdade. E como eu digo também, e a gente conversa muito nas aulas, não é só você buscar o fato, né? Você entender todo aquele contexto do fato. Quando você vai fazer uma matéria, quando você vai fazer uma reportagem, você tem que checar tudo o que aconteceu, você tem que saber a sequência do que aconteceu, você tem que ter os fatos muito checados, né? Mas não é só isso, você tem que entender aquilo. Então, é aquilo que eu falei que eu aprendi logo no começo com alguns dos meus chefes, né? Você vai fazer uma matéria sobre uma mesquita que está sendo inaugurada, você não tem só que entrevistar o imã. Você tem que ler livros sobre islamismo. Você tem que saber o contexto em que aquilo está acontecendo. Você é autor de 2 romances de ficção. Curiosamente, cada um deles tem por tema uma forma diferente de expressão da cultura. Um fala da ópera, uma expressão musical clássica considerada da elite. O outro traz como tema e pano de fundo o carnaval, uma das expressões mais populares da nossa cultura. Sabemos também que a ópera e o carnaval são 2 de suas paixões. O que o trânsito entre essas formas de cultura trouxe a visão da cultura como um todo para você? É uma boa pergunta. É engraçado que essa coisa de cultura popular e erudita, eu pensei muito nisso quando eu trabalhei na Revista Bravo durante um período. Eu não acho que no mundo que a gente vive hoje, você tem essa diferença muito grande de cultura popular e cultura erudita, no sentido de você ter um cara da elite que consome cultura erudita, entre aspas, e um cara do povão que consome cultura popular. Uma coisa que a gente viu muito em relação aos leitores da Bravo é que a revista, o leitor era muito um cara que tinha uma vida cultural. E o cara que tem uma vida cultural é o cara que sente necessidade de estar exposto às formas de cultura que são relevantes. Então, quando a gente fazia Bravo, a gente achava isso, e esse cara era aquele cara que queria saber o que é relevante e ir ver, e assistir, ou ler, se for um livro e tal. E esse cara que tem vida cultural, ele não faz muito essa distinção, né? Se vem um Paul McCartney ao Brasil, isso é relevante culturalmente. É tão relevante culturalmente quando se vem a Filarmônica de Berlim e o cara vai assistir as 2 coisas. Então, eu acho que a mesma pessoa consome isso. Existe uma parte das pessoas, isso a gente refletiu sobre isso na Bravo, né? Não acho importante ter uma vida cultural, no sentido de, eu não acho importante ler o livro que todo mundo está dizendo que é importante, ou ver o filme que todo mundo está falando e tal. Eu me contento com uma vida cultural só no entretenimento para relaxar nos finais de semana. E tem gente que tem uma vida cultural, que é o cara que fala, não, eu vou ler esse livro porque, estão dizendo que é a melhor reflexão sobre o Brasil. Eu vou ler esse romance porque é o romance que está todo mundo falando e tal. Então eu acho que a mesma pessoa tem as 2 coisas sempre. Eu acho que eu sempre fui assim. Agora, quanto à ópera e carnaval, eu gosto realmente das 2 coisas. Eu tento ver quase todas as óperas que passam em São Paulo, não são muitas. E eu vejo o carnaval, o desfile das escolas de samba todos os anos há 16 anos. E sabe o que eu acho, e não sou só eu que acho?
Eu acho que depois de ficar muito tempo vendo ópera e vendo desfile de escola de samba, vendo carnaval no Rio, são duas formas de expressão muito parecidas, na verdade. Porque são duas coisas que têm uma narrativa, são duas coisas que têm uma narrativa muito criativa, são duas coisas que têm uma narrativa muito multimídia, né? Quando você vê a história da ópera, a ópera é a primeira manifestação multimídia que existe. Ela foi inventada, dizem, né, em Florença, por uma galera lá, uns caras que se denominavam Camerata Florentina, que tinha um poeta, tinha um pintor, tinha um cara de teatro, tinha um músico, e eles viam a ópera como a fusão de todas essas linguagens, né, dentro do teatro, e que acaba resultando num teatro cantado. E eu acho que o carnaval também é isso. O carnaval é uma coisa sofisticada, vanguardista, e que você mistura muita coisa. Dentro de uma escola de samba, você tem música, você tem a bateria, que é um jeito muito sofisticado de pensar percussão. Se você pega um percussionista clássico para ir na Sapucaí e ver o que está acontecendo, ele fica com vontade de botar na partitura todos aqueles padrões rítmicos que estão rolando, né? As músicas são sofisticadas e você tem também artista plástico. Então, na verdade, são duas coisas meio parecidas mesmo. Então, professor, você já atuou em áreas muito diferentes do jornalismo, né? Policial, cultural, esportivo e político. Você acha que ainda é possível construir uma carreira jornalística transitando por tantas áreas diferentes? Eu acho que o jornalismo é uma coisa que você está sempre aprendendo coisas diferentes, né? Eu não negligencio a especialização. Eu acho que o cara que quer ser um especialista num determinado assunto, se aprofundar, ele tem mercado dentro do jornalismo. Ele é um cara que vai conseguir... O cara vai se especializar em cultura, vai se especializar em esporte, vai se especializar em economia. Ter uma área de especialização é bom. Agora, eu acho que você transitar por todas as áreas só melhora, inclusive, na tua área de especialização. Isso é uma coisa que eu fiz questão de fazer, eu acho que para mim foi um certo diferencial. Como eu falei, eu comecei na Folha, no estágio, eu era repórter policial, virei repórter de geral, aí fui para Placar, cobri futebol. Aí eu fui para a Veja, comecei como repórter de música, aí eu fui subindo. Com 27 anos eu estava como editor de cultura, mas eu já tinha feito cobertura sistematicamente de música, de literatura e de cinema. Esporadicamente, artes plásticas, teatro, que são artes que eu não domino muito, mas eu sou público, né? Eu sou aquele cara ali da vida cultural, eu leio a respeito e tal. E aí, quando acabou esse ciclo de eu ficar como editor de cultura, eu pedi para ser repórter especial para poder fazer coisas em áreas diferentes. E eu fiquei um período como repórter especial, que foi um dos períodos mais legais da minha carreira, que foi... eu fiz grandes coberturas em política, em economia. Teve 3 coberturas que eu destaco, que eu gostei de fazer nesse período e que eu aprendi muito. Uma foi uma cobertura de campanha presidencial, veja só, era repórter de música, né? Aí eu fui parar dentro da cobertura da eleição de 2002, que é uma eleição muito interessante no Brasil, muito peculiar. Outra foi a cobertura em economia da crise da Argentina, a Argentina quebrando. Foi trágico e interessante voltar algumas vezes para a Argentina. Eu estava cobrindo economia e ver como é que um país literalmente derrete, né? Um país que tem tudo para dar certo, tem uma vida acadêmica, uma vida cultural vibrante, primeiro país da América Latina a fazer uma revolução educacional. Esse país, a economia derrete e todo mundo com excelente formação é arrastado por isso, né? É uma coisa que nunca tinha acontecido no Brasil que eu tivesse visto. A crise brasileira recente não foi tão grave, mas foi parecida, né? Dá para ter uma ideia de como você vê um país meio derretendo. E a outra cobertura foi uma cobertura do caso Celso Daniel, foi me aprofundar numa coisa que aconteceu e ver cada aspecto, ver a multiplicidade de aspectos dentro de uma investigação policial, na verdade, né? Então, eu tive essa oportunidade. Eu acho que ter feito essas matérias grandes, essas coberturas grandes, e ter ido para várias áreas me ajudou bastante mesmo. E eu recomendo para todo mundo. Mas se eu for ter uma área de especialização, a minha área é cultura, né? Eu comecei em cultura, depois eu diversifiquei, depois eu voltei para cultura para ficar na Rio Sobral e depois eu diversifiquei de novo, né? Então eu amo a área de cultura. Eu acho que a área uma das áreas mais importantes do jornalismo. Tragicamente, por causa da crise do jornalismo, que teve um encolhimento das redações, a área de cultura foi uma das que mais sofreu com esse encolhimento,
de um lado. De outro lado, no entanto, eu acho que a área de cultura não é apenas aquela cobertura sistemática de música, artes plásticas, teatro, literatura, cinema, e também ampliando um pouco para moda, arquitetura e gastronomia, né? Que hoje são consideradas essas as áreas da cultura, e quero que a gente cobrir na Bravo, mas eu acho que cultura é também os suplementos onde você coloca intelectuais para escrever, para discutir o país, como no Estadão, onde eu trabalho, tem o Aliás, por exemplo, né? Isso também é jornalismo cultural. Na Bravo a gente também trazia isso. De uma certa maneira, o que eu acho pode ser que os cadernos de cobertura cultural, que tem resenhas, eles tenham diminuído um pouco. Mas, por outro lado, os cadernos que tratam cultura de uma maneira mais ampla, eles aumentaram, se tornaram mais importantes. E também o debate acadêmico sobre o país, sobre as questões do país, ele se espraiou pelo jornal todo, porque cada vez mais acadêmicos escrevem nos jornais. Isso é um fenômeno interessante, porque é assim na Europa e nos Estados Unidos há muito tempo, não era assim no Brasil, porque há 20, 30 anos atrás, você tinha uma separação muito grande entre discurso acadêmico e discurso jornalístico, né? Entre academia e imprensa, o que é um erro, o que é uma coisa meio disfuncional, na verdade, porque o acadêmico ele não existe para estar na academia. O acadêmico existe para provocar debates dentro da sociedade, tanto quanto o jornalista. Um acadêmico que fica dentro da universidade é meia boca, ele não está cumprindo a sua função social. Ele tem que se expressar, ele tem que debater, ele tem que se expor ao debate. E a maioria dos acadêmicos hoje, ou pelo menos grande parte dos acadêmicos brasileiros, se expõe ao debate, tem colunas em jornais, escreve regularmente para jornais, sabe que a forma mais elevada de expressão é aquela que atinge muita gente. Uma tese acadêmica é uma forma de expressão. É muito difícil fazer uma tese acadêmica. Eu estou fazendo uma agora e eu sei como é difícil. Mas mais difícil do que fazer uma tese é você pegar o assunto de uma complexidade de uma tese, transformar num texto claro e inteligível por todos e publicar isso no jornal. Isso é o auge. Você ser claro dentro de um assunto complexo é o auge da expressão num texto. Agora, eu acho que tinha que ter mais jornalista indo e vindo para a academia. E eu acho que isso vai acontecer por uma coisa, automaticamente, como já é lá fora, por uma questão de necessidade. O jornalista ele não sentia necessidade de fazer uma pós-graduação. Eu mesmo estou fazendo agora, depois de muito tempo no jornalismo, porque eu senti necessidade. E de onde é que vem essa necessidade? Essa necessidade eu exemplifico com uma historinha. Uma vez eu fui entrevistar um reitor de uma faculdade, que por acaso era um reitor que tinha vindo do jornalismo, acho que é o único reitor que tinha vindo do jornalismo. E ele era um jornalista que tinha estudado, se aprofundado na área de negócios. Aí ele virou um diretor de empresa jornalística, quer dizer, um cara que olhava, era mais um publisher até do que um jornalista, né? Ele olhava para o jornalismo do ponto de vista de negócio. E aí foi para a academia, foi fazendo curso, subiu, virou reitor, né? Aí eu falei, você que trabalhou no jornalismo e agora está na academia, como é que você vê essas duas profissões? Ele falou, a educação é um negócio muito melhor do que o jornalismo. Falei, por quê? Ele falou, é porque o jornalismo até agora está se recuperando, mas ele passou por uma crise e tal. Agora a educação nunca viveu um momento melhor. Porque antigamente a educação, a faculdade era um lugar onde o cara entrava aos 18 anos e saía aos 23 e ia para o mercado de trabalho. A não ser que ele fosse fazer carreira acadêmica, ele não voltava para a academia. Ele aprendia a profissão dele e exercia a profissão dele. Virava um advogado, um jornalista, um músico, um engenheiro, tal, um enfermeiro, sei lá. Hoje, as profissões mudam o tempo todo, de pouco em pouco tempo. Então, a academia é um lugar onde o profissional fica dos 18 aos 70 anos. Ele fica durante toda a vida profissional. É impossível você ser um profissional de qualquer coisa sem voltar para a academia a cada 3, 4 anos para fazer uma especialização, para fazer uma pós-graduação, porque nesse período de 3, 4 anos, a tua profissão mudou completamente. Você tem que aprender outras coisas. Se você não souber, você está fora da tua profissão. Então, por necessidade, os jornalistas estão voltando para a academia. E eu acho que isso vai ser legal para a academia e para o jornalismo. Professor, quais você considera como as principais competências e habilidades que o jornalista precisa ter hoje? Eu tava num congresso do Google no Vale do Silício. É um congresso que chama GNI, Google News Initiative, que era um congresso de inovação jornalística. Claro que ele privilegiando inovações jornalísticas surgidas a partir de ferramentas do Google, né?
Mas acaba com os anos, esse congresso acabou virando um congresso de referência de inovação jornalística. Inclusive, o Estadão, que é o jornal onde eu trabalho hoje, foi o único jornal brasileiro que teve de mídia impressa, que teve um caso de inovação para apresentar. Então eu fiz questão de me hospedar num hotelzinho, numa cidadezinha chamada Palo Alto, que é a cidade onde tem essa Universidade de Stanford. E aí foi um período que eu estava saindo da Veja e eu estava indo assumir um outro cargo na revista Época, e que tinha a ver com digital. Eu resolvi fazer uma reciclagem. Aí tinha esse curso em Stanford e eu fui para lá. Passei, acho que eram uns 2 meses, era um curso de verão, né? E aí eu descobri que eu não sabia nada de jornalismo, porque tudo que eu tinha aprendido até então estava mudando completamente. Eu descobri ali claramente que você tinha toda a competência que eu tinha do artesanato jornalístico era super importante, mas existia uma outra competência que eu tinha que ter e desenvolver, e que desde então eu estou estudando isso cada vez mais, que era uma competência digital. Quer dizer, ali pela primeira vez eu ouvi a palavra multiplataforma, agnóstico de plataforma. Em 2007 ainda, os jornalistas eles escreviam ou para jornal, ou eles atuavam em TV, ou eles atuavam em rádio. A partir dali ficou muito claro para mim que o jornalista é alguém que apura uma matéria e essa matéria pode ser colocada em qualquer plataforma. E até mais legal se ela tiver em muitas plataformas ao mesmo tempo. Antes de 2006, 2007, não se achava isso. Então, o bonito do jornalismo hoje é que o jornalismo ele englobou várias coisas, ele tem um lado digital muito forte, o cara tem que entender de expressar em diversas linguagens, tem que entender de métricas para conhecer melhor os leitores, tem um lado empreendedor forte, o cara precisa pelo menos ter uma noção de como é o modelo de negócio, mas aquela coisa do artesanato não mudou nada, você tem que apurar, checar, procurar a verdade, ser curioso, editar e saber escrever. Bom, aproveitando essa sua experiência com veículos atravessando uma transformação, você passou nesses últimos anos também pela revista Época, onde você foi diretor de redação, e coincide com o período em que a revista Época passou por uma grande transformação também de perfil editorial, né? Então eu queria saber como foi atuar diretamente nessa transformação, nessa mudança, e também qual foi a importância dessa experiência na revista Época para a sua carreira como um todo. A experiência, tanto a experiência da Época como a experiência da Bravo, foram uma experiência um pouco de reposicionamento de um veículo, que é uma coisa interessante, que é quando você entra num veículo que, por alguma decisão, ou empresarial, ou mesmo jornalística, se acha que aquele veículo precisa passar por uma certa modificação. No caso da Época, quando eu fui para a Época, ela já estava começando um processo de transformação, que o pessoal chamava de Projeto Época. E esse projeto, eu fui para ser o número 2 no projeto. O diretor de redação era o Hélio Gurovitz, um grande jornalista que é meu amigo, hoje é colunista em vários lugares, G1, Estadão e tal. E esse projeto Época é curioso porque um dos motivos que eu fui para lá é que o Hélio me mostrou o PowerPoint que ele tinha mostrado para os acionistas. Os acionistas queriam fazer uma revista semanal que fosse diferente do modelo de revista semanal careta, resumo da semana e tal. E no PowerPoint dele, ele botou New Yorker Economist. Ele vai fazer uma mistura de New Yorker Economist. Eu falei, eu tenho que ir, né? Tudo que eu sempre gostei. E esse projeto da revista Época era um projeto que tivesse cada vez menos o que a gente chamava, entre aspas, naquela época, de semanal, e cada vez mais grandes reportagens e matérias analíticas, grandes reportagens e matérias analíticas. Isso foi a tônica da revista. Ela tinha um time de repórteres especiais para fazer essas matérias grandes. Ela tinha e ela tinha também mais análise. Eu não dava só o fato, eu tentava explicar aquele contexto, a big picture e tal. Foi sensacional fazer isso. Eu acho que foi uma grande experiência jornalística. Quando o Hélio saiu e eu assumi, eu acrescentei apenas uma coisa a esse formato que eu ajudei a desenvolver. Eu queria que a revista, que é aquela velha história que eu falo sempre, né, que a revista ela tivesse mais debate, que ela tivesse mais colaboradores que pensavam de forma diferente entre eles e que o público fosse envolvido nessas discussões do debate público brasileiro. Então, para além das grandes reportagens, que a gente chamava de matérias New Yorker,
para além das matérias analíticas, que a gente chamava de matéria economist, a gente passou a ter as matérias de debate. A gente criou uma seção, e até a FAP é parte disso, que chamava Debates e Provocações. Então, primeiro a gente começou a trazer muita gente que pensa diferente, gente mais à direita, gente mais à esquerda, da academia mesmo, esse novo acadêmico que surgiu no Brasil, que sabe escrever, né? Então, citando exemplos ali, um Renato Giannini Ribeiro, um cara mais à esquerda, um Fernando Schiller, um cara mais à direita, um Eugênio Butti, um cara mais à esquerda, um Joel Pinheiro da Fonseca, um cara mais à direita. Todos esses 4 nomes que eu citei ao acaso são 4 grandes intelectuais que pensam diferente, mas que só melhoram o nível do debate público. Então vamos pensar, e que escrevem bem todos, né? Vamos pensar essas pessoas e vamos colocar elas aqui na revista, vamos colocar políticos também escrevendo e vamos pedir a opinião do leitor sobre isso e vamos fazer o debate ao vivo. Isso é uma multiplataforma. Então foi uma grande experiência, a experiência da época, porque foi a experiência de fazer um jornalismo semanal mais aprofundado, mais New Yorker Economist, com mais participação e com mais debate. Eu tenho muito orgulho tanto desse trabalho da Bravo quanto desse trabalho da época, porque foram coisas que eu estava numa equipe que desenvolveu um reposicionamento, na minha opinião, muito bem sucedido.